Boa noite, Rayana. Seja bem-vinda, minha irmã. Rita, Isaac, Luciene, sejam bem-vindos a todos e todas. Vou chamar a Glória aqui para fazer a prece para a gente iniciar. Chega, Glória, vem aqui fazer a prece. Tá me chamando para fazer preta? Tô, chega. Ixi, Maria, por que você me chamou? Bora lá. Senta aqui. Você tá aí, né? Bora. Pode começar? Dê boa noite, pessoal aí. Boa noite. A paz do Mestre Jesus esteja com todos. Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus. Rogando ao Pai da vida, a paz, a harmonia. Deus, Pai Todo-Poderoso, Senhor de nossas vidas, aqui estamos, cada um em suas casas, para ouvir Teus ensinamentos na noite de hoje. E agradecemos, Senhor, o dom da vida. Agradecemos o pão de cada dia, em especial esse pão que alimenta a alma. Agradecemos, Senhor, a família consanguínea e a família espiritual. Agradecemos pelos nossos amigos. Agradecemos por esta oportunidade de estarmos aqui no planeta Terra, na luta pela nossa evolução espiritual. Mas te pedimos, Senhor, a tua bênção, bênção de paz, harmonia, bênção de discernimento, e que esta bênção de muita luz seja caminhada para os nossos irmãos que já se foram desta vida, que nos precederam, nossos familiares, nossos amigos, e pedimos, Senhor, que limpe todos os ares do vírus do Covid-19 e que cura todos os infectados. Mas pedimos especial, Senhor, que limpe toda a humanidade do vírus, do egoísmo, do orgulho, da prepotência e da arrogância. E que traga para todos nós a humildade, a benevolência e a compreensão. Senhor da vida, nós agradecemos pela presença dos nossos anjos guardiões, dos espíritos protetores. Agradecemos por cada um dos nossos irmãos que estão assistindo a live e que cada um sinta-se confortável, tranquilo, para receber os ensinamentos da noite de hoje. Inspira o nosso irmão Marco para que ele possa transmitir com humildade
e que Ele possa transmitir com clareza todo esse ensinamento que possamos receber na noite de hoje. Paz, muita paz, luz, muita luz, hoje, amanhã e sempre. Graças a Deus. Márcia, seja bem-vinda, Márcia. Um abraço a todos. A Rayane também. Rayane, tem bastante já irmãos e irmãs aqui presentes. Pessoal, boa noite. Mais uma vez, boa noite a todos e a todas. Nós vamos estudar hoje um tema muito interessante, que é sobre a paz, que tantos nós almejamos. Essas virtudes que para a gente conquistar ela, muitas vezes, a gente vê as pessoas derramando o sangue humano na procura da paz. Porque para conquistar a paz é preciso derramar o sangue do ser humano. Por quê? Porque a paz é uma ideia nova que vai de encontro àquelas pessoas que não querem paz. Então, quem quer paz vai entrar em sintonia com quem quer paz. Então, logo não vai haver guerra entre elas. Agora, se eu quero paz e você não quer paz, vai haver um choque nesses dois pensamentos, porque são pensamentos divergentes. É um pensamento de paz contra um pensamento de não paz. Então vai haver uma divergência e vai haver um mal-estar. Minha gente, vou me ausentar porque estou com enxaqueca forte. Ok, minha irmã Luciene. Nós vamos continuar aqui. Então, o início da mensagem do Evangelho começa dizendo o seguinte. Nani Pinheiro, seja bem-vinda, Nani. Boa tarde, Nani Pinheiro. Nós estamos estudando, Nani Pinheiro, sobre o capítulo 23, não vim trazer a paz, mas a divisão. Não penseis que eu vim trazer a paz sobre a terra. Olha só, pessoal, como é que Jesus já começa dizendo no Evangelho de São Mateus, no capítulo 10, versículo 34, 35 e 36. Oi, Nani. Seja bem-vinda, minha irmã. Então, Jesus já começa no início dizendo assim, não penseis que eu vim trazer a paz sobre a terra. Não pensei nisso. Eu não vim trazer a paz, mas vim trazer a espada. Porque eu vim separar o homem do seu pai, a filha da sua mãe e a nora da sua sogra. E o homem terá por inimigos os de sua própria casa. Vocês vão encontrar essa passagem bíblica no Evangelho de São Mateus, no capítulo 10, no versículo 34, 35 e 36. O que Jesus quer dizer com isso? Logo de cara, para a gente já ir pensando, já ir descobrindo o pensamento oculto dessa mensagem. Jesus está se referindo no sentido espiritual, não é no pé da letra. Jesus está se referindo às questões ideológicas, evolutivas da humanidade. Então, Jesus veio dizer o seguinte, que onde houver uma associação, uma comunidade,
uma pessoa própria, ela vai ter uma revolução em seu conhecimento. Porque uns vão buscar o conhecimento e outros não vão querer aceitar esse conhecimento. Porque esse conhecimento novo, ele vai provocar uma nova ideia, uma nova manifestação na humanidade, na sociedade. Então, se eu busco me melhorar, se eu busco evoluir, eu vou ter um conhecimento diferenciado daqueles que não querem nada com evolução. Então, vai haver aí uma discórdia. Vai haver aí a espada, como Jesus fala. O que quer dizer essa espada? Essa espada é o diferencial entre o conhecimento e a ignorância. Então, nós precisamos entender as colocações de Jesus no sentido espiritual. Porque todos nós sabemos e temos certeza absoluta de que Jesus foi o anjo do amor. Jesus foi o príncipe do amor, o príncipe da paz. Jamais Jesus iria chegar numa casa de família e dizer, eu vim aqui para separar vocês, botar vocês todos para brigarem. Jamais Jesus teria esse pensamento. Porque Jesus foi o enviado do Senhor, nosso Deus. Ele enviou Jesus para a terra para nos ensinar a evoluir. Érica, seja bem-vinda, minha irmã. Então, tu quer participar, Érica? Dê um ok aí que eu te coloco. Se você quiser fazer um comentário ao vivo, qualquer um de vocês, meus irmãos, se quiser fazer um comentário ao vivo, só é pedir que eu coloque vocês ao vivo. Então, nós precisamos entender isso. O significado espiritual, que Jesus jamais, repito, meus irmãos, jamais Jesus iria colocar discórdia entre as pessoas no sentido de degladiarem um contra os outros. Essa briga, essa discussão, essa espada é no sentido evolutivo da vida. Porque quanto mais a gente evolui espiritualmente, a gente tem um entendimento diferente da vida espiritual. Esse estudo é bem complexo. Ficava sem entender até ler no Evangelho o significado. Muito bem, Rayana. Muito bem, é isso mesmo. É como eu estou dizendo aqui, Rayana. Se a gente levar o pé da letra, como diz Jesus aqui nesse Evangelho, que está registrado em São Mateus, a gente vai dizer que Jesus não falava na paz, mas trazia a espada para separar as pessoas. Então, Jesus estava se referindo justamente à evolução, o grau evolutivo de cada pessoa, ao conhecimento que eu adquiro, e com esse conhecimento eu vou me libertar. Eu vou adquirir um degrau a mais na minha escalada evolutiva. Fernanda, minha irmã, seja bem-vinda. Pessoal, eu estou aqui no Iguatu. Qualquer problema que a internet cair, vocês me desculpem, viu? Porque nós estamos bem distantes, mas vai dar certo, se Deus quiser. Então, no item 10, Jesus diz o seguinte: eu vim lançar o fogo sobre a terra. Eu vim lançar o fogo sobre a terra. E que desejo, olha só, pessoal, e que desejo, se não que ele se acenda, eu devo ser batizado
eu devo ser batizado com o batismo. E quanto me sinto apressado, que se cumpra. Ou seja, ele quer dizer aqui que a gente deve se sentir apressado pelo batismo. Que batismo é esse que Jesus fala? É o batismo da verdade que Jesus prega, que Jesus pregou para nós. O batismo do Espírito é o batismo da sua mudança espiritual. Esse é o batismo maior. É de Cleide, seja bem-vinda, minha irmã. Então, quando a gente se melhora, quando a gente deixa de ser aquela pessoa atrasada, que vive fazendo mal aos outros, que a gente se transforma numa pessoa melhor, isso foi um batismo espiritual, um batismo do fogo espiritual, que é justamente essa pressa que ele diz aqui, que a gente precisa mudar dessa pessoa ruim para uma pessoa nova, uma pessoa boa, que viva fazendo bem ao próximo. Então, crede, aí ele continua, crede que eu vim trazer a paz sobre a terra? Crede que eu vim trazer a paz sobre a terra? Não. Eu não vim trazer a paz sobre a terra. Eu vos asseguro. Mas, ao contrário, eu vim trazer a divisão. Porque de hoje em diante, se encontrarão 5 pessoas em uma casa, se 5 pessoas numa casa, elas terão divididas umas contra as outras. 3 contra 3, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará dividido em divisão com o seu filho, e o filho com o seu pai. A mãe estará em divisão com a sua filha, e a sua filha estará em divisão com a sua mãe. A nora estará em divisão com a sua sogra, e a sogra estará em divisão com a sua filha. Olha só, é essa discórdia que Jesus fala no início do Evangelho em São Mateus. Ele veio trazer essa discórdia. Qual é o capítulo, Marco? Ô, Rayana, o capítulo é o capítulo 23, Rayana. Quem tiver aí o Evangelho, segundo o Espiritismo, você procura o capítulo 23 no item 9. Capítulo 23, item 9. Procura aí, quem quiser acompanhar. Então, o que Jesus quer dizer com isso para nós? Que a gente precisa entender a forma de como Jesus está falando, que existem casas de família, onde tem 5 pessoas, onde tem um protestante, onde tem um católico, onde tem um budista, onde tem um ateu, onde tem outros tipos de religiões. Então, são conhecimentos diferentes. Por isso que Jesus vem dizer que onde tiver 5 pessoas numa casa, vai haver uma discórdia entre elas. Pronto, Rayana, muito bem. Porque essa discórdia, nós somos seres diferenciados uns dos outros. Nós somos seres espirituais criados por Deus. Estamos na mesma família, mas nós não temos o mesmo conhecimento que o outro tem. E a gente precisa ver nessa diferença uma forma da gente aprender uns com os outros. A gente deve ver nessas diferenças uma misericórdia de Deus para a gente aprender um com o outro. Por exemplo, e se respeitarem. Se respeitarem. Essa divergência de ideia, elas são divinamente importantes para a nossa vida e natural demais.
Por exemplo, pessoal, na minha família foram 10 pessoas, 10, mãe mais pai e mais 8. Dessa família, para vocês terem uma ideia, apenas dois teve a coragem, eu não sei se a palavra é coragem, teve a coragem de procurar novos conhecimentos, conhecimento acadêmico e espiritual. Então, eu tenho uma visão diferente da vida no sentido espiritual e no sentido acadêmico, certo? Por quê? Olha só, pessoal, eu sou espírita, a doutrina espírita me explica por que várias deformidades na vida das pessoas. Por que nasce uma criatura deformada? Uma criatura que não fez mal a ninguém já nasceu deformada. Eu entendo isso, porque a doutrina espírita me explica. Mas os meus irmãos consanguíneos não têm esse entendimento que eu tenho. Logo vai haver uma divergência, uma grande divergência de idade, de ideias. Se eu for passar essa ideia para eles, eles não vão aceitar de forma alguma. Vai haver uma espada, como Jesus diz aqui. Vai haver um duelo. Se eu não parar de duelar com eles, se eu continuar querendo insistir pelo meu orgulho, insistir que minha família aceite o que eu sei, eu vou estar errado. Eu vou estar errado. Eu preciso apenas dizer para a minha família, ou para quem quer que me procure, explicações para determinado sofrimento na vida. Então eu vou dizer, olha fulano, Deus é Pai de misericórdia, de justiça. Deus não dá fardo pesado a ninguém. Deus dá o fardo conforme as nossas condições. Jesus é a fonte de amor maior que a terra já conheceu. Jesus é o príncipe da paz, do amor. Jesus não vai trazer uma espada e separar sua família. Jesus falou, quando Jesus falou que trouxe essa espada, foi nesse sentido, de que nós vamos encontrar muitas barreiras conforme a nossa ideia. Toda ideia nova, ela gera um desconforto, pessoal. Toda ideia nova. Você cria um projeto e que nesse seu projeto ele vai beneficiar as pessoas ignorantes, analfabetas. Vamos dar um exemplo aqui. No meio político, existem políticos que não querem que as pessoas analfabetas se esclareçam pela cultura, pelos ensinamentos, pela escola, pelo conhecimento acadêmico. Certo? Raciocine bem o meu exemplo. No meio político, existem alguns irmãos políticos que não querem, que não estão nem aí para a educação. Porque a educação vai fazer com que aquelas pessoas tenham conhecimento, ok? E esse conhecimento vai os libertar. Quando eles adquirem um certo grau de conhecimento nas escolas, ele vai dizer, ora, aquele eleitor que era analfabeto, ignorante, ele vai dizer, ora, eu não preciso estar sendo sujeito, me assujeitando, mendigando um favor a político tal. Não, eu vou buscar os meus direitos. Raciocinou bem o exemplo que eu dei?
Porque é justamente isso que eles querem. É fazer com que você, ignorante, fique nos pés dele. Isso é orgulho. Isso é prepotência, isso é vaidade. Trazendo para o lado espiritual, nós precisamos repassar aquilo que nós sabemos do bem, que Deus, que Jesus, que os bons espíritos nos orientam, a gente precisa repassar. Não obrigar aos irmãos a aceitarem. Olha, na família de vocês tem 3 pessoas. Vamos dizer 4. Você, mais um irmão, e seu pai e sua mãe. Você tem um conhecimento espírita e o seu irmão tem um conhecimento católico. Igualmente com o conhecimento dos seus pais. Você que tem um conhecimento espírita, você sabe que esse conhecimento espírita que você tem, ele é libertador. Porque não é um conhecimento que veio de pessoas, não. É uma mensagem que veio do plano, do mundo espiritual. A doutrina espírita, meus irmãos, a doutrina espírita, ela não é nossa, não. Ela é a doutrina dos espíritos. Certo? Por isso que ela é autêntica, ela é verdadeira. O próprio Jesus dá mensagem. Tem mensagem do próprio Jesus Cristo no Evangelho segundo o Espiritismo. O próprio Jesus. Então, não há dúvida. A gente acredita que a doutrina espírita é o Consolador prometido por Jesus. Por isso. Então, nós temos esse conhecimento autêntico, verdadeiro, e a gente precisa passar para as pessoas, repassar para as pessoas, com humildade, sem arrogância, sem querer ser melhor do que ninguém. Então, a gente precisa ter humildade e dizer, olha, Jesus nos ama, Deus nos ama, e ele diz que a vida é assim. Não tem problema, minha irmã Edicleide. Estamos todos aprendendo. Seja bem-vinda de volta, Edicleide. Então, eu preciso respeitar o nível de conhecimento de cada um da minha família ou daquela pessoa que me procura ajuda. Quando alguém lhe procura explicações para alguns fatos que acontecem na vida, você tem a missão de repassar para ela aquilo que você sabe. Se ela aceitar aquilo que você repassou e que esses ensinamentos servirem para esclarecer, ela vai querer te procurar de novo, certo? Porque aqueles ensinamentos que você deu naquele momento fez um efeito muito salutar na sua alma. Por isso que ela vai te procurar. Vamos dar um outro exemplo aqui. Quando o irmão procura uma casa espírita, a casa espírita, ele vai necessitado de aliviar o sofrimento. Quando ele encontra alívio para o seu sofrimento na casa espírita, ele vai querer voltar. Por que ele vai voltar? Porque lá ele encontrou o alívio. Alguém o recebeu com amor, com carinho, explicou para ele tudo o que ele estava passando. Então é assim que nós, como cristãos, devemos fazer um para com os outros, sem exigir que a pessoa aceite o que você está falando.
certo? Rayana, essa semana eu li que quando nós temos quando nós temos nosso despertar espiritual e automaticamente queremos que os outros despertem, caímos numa armadilha, exatamente, Rayana, numa armadilha do ego, porque cada um tem seu amadurecimento, seu momento. O que podemos é dar o exemplo, mas nunca impor que alguém siga tal religião ou desperte pelo fim da força. Rayana, você está perfeitamente correta, minha irmã. É isso mesmo, Rayana. Isso é uma grande verdade. Isso é Olha, Rayana, se eu tenho o meu conhecimento e eu exijo que você aceite ele, eu estou faltando com caridade. Essa é que é a verdade. Eu estou faltando com caridade para com você, em querer que você engula, que eu coloque de goela dentro o meu conhecimento. Isso é falta de amor. Isso é falta de amor, falta de caridade minha para com você. Tá certo? Então nós precisamos ter esse discernimento. Cada um segundo as suas obras. Nós estamos no grau evolutivo que cada um precisamos estar. Se você inventar de subir 2 degraus de uma vez numa escada, você corre o risco de escorregar e quebrar a perna. Então você precisa subir numa escada degrau por degrau. Porque ao contrário, você vai se arrebentar. Então é nesse sentido que Jesus fala para a gente no Evangelho de São Mateus, que ele veio trazer a espada, onde existia uma casa com 5 pessoas. Haverá 2 contra 3 e 3 contra 2. É com relação ao conhecimento, ao grau evolutivo de cada um que a gente se encontra. Vamos lá, vamos continuar aqui. Continuando aqui, Rayana, e quem tiver com o Evangelho em mão. O Pai estará, aqui a gente já viu, então o item 11, Rayana, e quem tiver com o Evangelho aí. O item 11 diz assim: Jesus foi a personalidade da doçura e da bondade. Olha só, pessoal. Jesus foi a personalidade da doçura e da bondade. Como é que Jesus iria chegar com a espada e dizer assim: vou repartir vocês na espada? Gente, é falta de raciocínio lógico a gente pensar desse jeito. De forma, como é que o homem entregou a sua vida àqueles homens que ele foi crucificado entre 2 ladrões? Como é que Jesus pode ser mal desse jeito? De forma alguma. Então Jesus foi a personalidade da doçura e da bondade. Ele que não cessou de pregar o amor ao próximo. Quem pode dizer, eu não vim trazer a paz, mas a espada. Eu vim separar o filho do pai, o esposo da esposa. Eu vim lançar o fogo sobre a terra e tenho pressa para que esse fogo acenda. Essas palavras, aí vem a nossa interpretação, pessoal. Essas palavras, vamos lá, essas palavras não estão em contradição flagrante com os seus ensinamentos. Não há blasfêmia.
em lhes atribuir a linguagem de um conquistador sanguinário e devastador? São perguntas para a gente fazer uma reflexão. Se Jesus é o príncipe da paz, do amor, será que ele veio realmente dizer isso, que ele trouxe a espada para botar as famílias para brigar com a espada um contra os outros? Será? E a resposta é a seguinte: não, não. Não há blasfêmia, nem há contradições nessas palavras. Porque foi ele mesmo quem as pronunciou e as testemunhou a sua alta sabedoria. Somente a forma um pouco equivocada, olha só pessoal, a forma um pouco equivocada não exprime exatamente o seu pensamento, o que fez com que se desprezasse seu sentido verdadeiro. Tomada ao pé da letra, tenderiam a transformar o pensamento de Jesus em um pensamento sanguinário, transformar a sua missão toda pacificadora numa missão de perturbações e de incórdias e de discórdias, consequência absurda do que o bom senso faz afastar, porque Jesus não poderia se contradizer. Olha só, Jesus falava no sentido espiritual. Todas as passagens de Jesus não vão de encontro aos seus ensinamentos de forma alguma. Todas elas têm um fundo espiritual. Quando Jesus falava uma parábola para as pessoas que estavam em sua volta, Jesus aproveitava aquela oportunidade para dar uma lição espiritual. Ele não falava no sentido material. Então, o que Jesus quis dizer aqui é que as pessoas iam evoluindo e elas iriam contradizer uma com a outra. Uma não ia aceitar a outra, porque ela tinha um conhecimento mais evolutivo. Jesus disse aqui que quando você tem um conhecimento espiritual mais avançado, aquele membro da sua família que é mais velho, que não aceita as mudanças na vida, ela não aceita. Elas não vão entender o seu pensamento. Ok? Olha só, vamos dar um exemplo aqui com aqueles nossos irmãos bem idosos, que a sua cultura é uma cultura bem anterior à nossa, bem mesmo. Eles aprenderam na vida que Deus castiga. Nós sabemos que Deus não castiga. Certo? Eles aprenderam na vida que Deus e Jesus é uma só pessoa. Certo? Nós que temos o conhecimento da doutrina espírita, a gente sabe que não é verdade. Deus é Pai de todas as criaturas existentes no universo, até do próprio Jesus. Deus é Pai até mesmo das criaturas que não têm vida.
porque foi ele que fez. Exemplo, as rochas, elas têm vida? Não tem. Mas quem criou as rochas? Foi Deus. As plantas têm vida. Foi Deus que criou. Tudo que você imaginar na vida foi Deus que criou. Então, muitos irmãos, nossos antepassados, bem antepassados mesmo, vamos dar um exemplo aqui, nossos avós, nossos pais, que têm um conhecimento bem anterior, eles não aceitam a evolução de hoje. Não aceitam. De forma alguma, porque a sua cultura, a sua forma de criação foi outra, bem diferente da nossa. Nossos pais foram criados indo para a missa, pegado na mão, no braço, tinha que ir. Tinha que ir, não tem esse negócio de querer não, se não for vai para a peia, mas tem que ir na peia. Hoje é diferente, a nossa criação é diferente. Hoje eles não aceitam, eles ainda, aqueles que estão encarnados ainda, eles não aceitam esse tipo de criação. Mas a gente precisa entender eles. A gente não pode obrigar eles a entender e a aceitar. A gente pode apenas dizer assim para eles, olha, pai ou mãe, vó ou vô, a vida mudou e a gente precisa entender as mudanças na vida. O universo muda, o universo se renova. E renovação acontece divergência, acontece mudanças de ideia. Renovação é mudança de ideia. E toda mudança de ideia acontece sofrimento. Então o que é que acontece? A gente vive num mundo hoje em que as pessoas, quando se tornam maior, elas não dão a mínima atenção para os nossos velhinhos, para os nossos idosos. Essas criaturas idosas, elas são uma enciclopédia para a nossa vida, porque são elas que a gente aprende muita coisa boa. Elas são um cabedal de conhecimento bons para nós. Principalmente se tratando de ensinamentos espirituais. Porque são pessoas puras. São pessoas que não gostam de ver maldade. São pessoas que elas não gostam de ver coisas feias, que para elas são coisas feias. Para muitos idosos, não aceita essa mudança de tempo, onde a gente vê irmãos do mesmo sexo, convivendo muito bem, perfeitamente bem. Mas para os nossos avós, eles não aceitam isso. Isso é uma mudança de ideia. Isso foi uma revolução de ideia que houve nas pessoas, nos espíritos. Então, não é preciso que você aceite aquilo. Está entendendo? Mas você precisa entender e, acima de tudo, respeitá-los. Respeitá-los. Quando você respeita e entende, você já está fazendo uma caridade. Porque ninguém é melhor nem pior do que ninguém. Somos todos filhos de um só Deus. Todos filhos de um só Deus.
mesmo que a gente não tenha nenhuma religião, mas somos filhos de um só Deus. Então, meus irmãos, nós precisamos entender, porque ao contrário, iremos viver a nossa vida inteira duelando, degladiando com os nossos familiares. E não foi essa a divisão que Jesus veio trazer. Jesus veio trazer uma divisão ideológica, uma divisão espiritual. A divisão espiritual no sentido de você estar mais evoluído do que o outro. E você estando mais evoluído, você tem por obrigação espiritual de respeitar e amar aquele que está mais atrasado do que você, principalmente. Se você não fizer isto, se você está mais evoluído do que o seu irmão e você não o entende, não o ama, essa evolução não está sendo válida, não. Ok? Quanto mais nós evoluímos para Deus, espiritualmente falando, mais nos tornamos pessoas humildes, simples, que e naturalmente a gente passa a entender a vida nas suas duas dimensões. A gente passa a entender a vida nas suas duas dimensões. Na dimensão existencial, agora, e na dimensão espiritual, na vida do Espírito. Ok? Então, é nesse sentido que Jesus veio trazer a espada. É nesse sentido que Jesus tem pressa para que o fogo eterno seja aceso nas criaturas. Esse fogo eterno, esse fogo espiritual, é o fogo que Jesus quer ver acontecer nas pessoas, em todos nós. A exemplo de Saulo de Tarso. Lembram de Saulo? Quem não lembra de Saulo? Quem era Saulo? Saulo era um sanguinário. Quem não aceitasse o seu pensamento, quem discordasse da sua ideologia, ele mandava matar. Porque ele era o doutor da lei e tinha que ser obedecido. A ponto dele ter ficado cego com a luz de Jesus. Por que ele ficou cego com a luz de Jesus? Porque Jesus se materializou diante dele em forma de luz. Nós, como essência espiritual, nós somos luz. E esta luz, quanto mais você evolui, mais ela brilha. Quanto mais você evolui, mais essa luz brilha. Então Jesus apareceu para ele como uma luz fortíssima. Só que por trás dessa luz apareceu aquela voz: Saulo, Saulo, por que me persegue? Quem era aquela voz? Era a voz de Jesus. A voz de Jesus que estava por trás daquela luz, resumindo, aquela luz que falava era Jesus. Então, Saulo deixa de ser um perseguidor para ser o quê? Um defensor ferrenho da mensagem libertadora de Jesus. Saulo deixa de ser um sanguinário para ser um despertador, um libertador de almas. Por isso, daí por diante, ele deixa de ser Saulo, passa a ser Paulo de Tarso. Paulo, aquele que teve a sua mudança enorme e que quem te seguiam não aceitaram aquele pensamento. Ele estava doido. Houve uma mudança nele e ele ficou doido, porque ele era um defensor da sua ideologia e de repente, quando se encontrou com aquela luz, ele se transformou.
em outra pessoa totalmente diferente. Foi contestado por isso. Ou seja, uma mudança de ideia, uma ideia nova, ela causa um transtorno para aquelas pessoas que concordavam com ele. Se eu sou um espírito que vivo pensando no mal, tirando a vida das pessoas, e eu tenho uma quadrilha de 5 pessoas que me ajudam a fazer o mal, mas de repente eu deixo de ser um sanguinário, um sequestrador, e passo a ser uma pessoa do bem, sigo Jesus. Então, aqueles que estavam comigo, fazendo mal, eles não vão aceitar. Ora, como é que Marco estava fazendo mal e agora muda a casaca, como diz o ditado, para fazer o bem? Não dá certo isso. Não estou gostando dessa ideia dele. E aí vai haver um fogo, vai haver uma briga de espada espiritual, uma briga ideológica. A briga ideológica é justamente essa, que eu mudei de ideologia do mal para a ideologia do bem. Quem me seguiam fazendo o mal não vai gostar. Quem rezava que para me sair do mal, vai adorar essa ideia que eu tive de deixar de fazer o mal para fazer o bem. Então é isso que Jesus espera de todos nós como seres humanos, como seres espirituais. Que a gente se melhore, que a gente trabalhe o homem velho, cheio de maldade dentro de cada um de nós, para se transformar no bem. Então, meus irmãos e minhas irmãs que nos acompanharam nessa live, a mensagem de hoje era essa que eu trouxe para todos nós discutirmos e que a gente possa pô-la em prática. Essa que é o bom. É difícil, mas que não é impossível, ok? Quem de vocês deseja fazer a prece final? Dê um ok aí. Rayana, Isaac, quem mais? Edcleide. Mais alguém? Quem desejar fazer a prece, pessoal, fica à vontade, viu? Dê um ok que eu coloco ao vivo. Bom, pessoal, então eu vou fazer a prece, já que não aparece ninguém, senão o tempo encerra e a gente não fecha a live. Então, quem desejar, pessoal, feche os olhos, quem desejar, né? Então, Jesus, mestre de infinita bondade, muito, muito grato, Senhor, muito grato mesmo, pela oportunidade de realizar essa live. Muito obrigado, Senhor, de infinita bondade, por esta oportunidade de enviar, de transmitir a Tua mensagem, o Teu Evangelho, Senhor. Agradecemos a minha cunhada Socorrinha por esta maravilha dessa internet, que graças a ela, que nos permitiu de estarmos juntos através dessa live. Muito obrigado, agradecemos pela internet, agradecemos pela liberação, pelo consentimento de minha cunhada pela internet. Só através disso que a gente pode bater esse papo maravilhoso
a respeito dos ensinamentos de Jesus. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, queridos irmãos que nos acompanharam nesta live. Muito obrigado, queridos irmãos espirituais, que nos inspiram, que nos encorajam. Obrigado, Deus, Pai de infinita bondade, pelo dom da vida, por a existência aqui na terra. Obrigado, Deus, pelo pão de cada dia, o pão espiritual e o pão material. Todos dois importantíssimos para a nossa existência, pois um fortalece o nosso ser espiritual, o outro fortalece o nosso corpo físico. Muito obrigado, Senhor Deus, pelos órgãos perfeitos que temos. Obrigado, Deus, pela família consanguínea e pela família espiritual. Obrigado pelo conhecimento que temos. Obrigado por tudo, Senhor da vida. Que esta paz, que este amor, envolva todos os lares dos nossos irmãos e irmãs que nos acompanharam nesta live. E todos aqueles que vão ouvir mais na frente. E pedimos também, Jesus, que a tua paz possa envolver toda a humanidade nas duas dimensões da vida. Hoje, agora e sempre, graças a Deus. Muita paz, meus irmãos, muita paz mesmo, viu? Deus abençoe todos vocês. Muita paz. Que as famílias de vocês sejam cobertas com o manto sagrado de Maria Santíssima, Maria de Nazaré, nossa mãe amiga, nossa mãe, que nos protege sempre. Ok? Um abraço no coração de vocês e até o nosso próximo encontro.